Agora de América e Atlético, mas aí a enquete, então, o resultado dela, falamos do Cruzeiro, atualizamos tudo, se você perdeu, daqui a pouco volta aí no YouTube pra assistir. Hoje tem bola rolando, senhoras e senhores, tem bola rolando, o elenco principal do Atlético estreando aqui no Brasil, obviamente, contra o América. E aí, Eltinho, projeção? Será que podemos ter Júnior Santos estreando? Você escalaria de cara ou você colocaria no banco? Ele saiu no bid. Ele se reapresentou ao Botafogo. Ele fez os primeiros trabalhos lá no Botafogo. Já está trabalhando no Atlético tem mais de uma semana. Eu colocaria ele pro jogo. Eu colocaria Júnior Santos pro jogo de logo mais. Eu acho que é um atrativo. Eu acho que o Atlético poderia movimentar isso para chamar o torcedor, para o torcedor estar presente. É importante a presença da torcida nesse início de temporada do Atlético. O Atlético precisa de pontos. A situação do Atlético não é das melhores dentro do seu grupo. Lembrando que você não joga contra as equipes do seu grupo e isso problematiza um pouco mais isso, porque os outros adversários estão pontuando, o Betim, o Tombense, as equipes estão pontuando, então o Atlético precisa de pontos, precisa vencer, e eu acho que pode ser um atrativo a mais, já que o Júnior Santos já tá no bid, né? Foi ontem, né? Ontem que saiu no bid, então ele tá liberado para jogar, tem condicionamento físico, é início de temporada para todo mundo. Eu colocaria de verdade Júnior Santos ao lado do Hulk para a partida de logo mais. Eu também, porque não teve, o Cuca não teve, nossa, tô gaguejando que nem o Datena, então é o seguinte, grande Datena, que agora deixou nós, hein, Datena, então é o seguinte. Ele deixou o fiote. Deixou e é muito bom pro sinal. Muito bom. E gente finíssima, Joel, gente boníssima. O que acontece é o seguinte, o Cuca teve sessões de treinos para testar a formação com o Júnior Santos? Não teve. Na resenha, dá para ir? Acho que dá, e necessariamente o Atlético vai precisar. Acho que o Atlético vai precisar. Porque se o Cuca na coletiva reclamou que faltava qualidade, principalmente na linha de frente, e ele tem o Júnior Santos disponível agora, se o Júnior Santos está 100% fisicamente ainda não, porque ninguém vai estar porque é início de temporada. Mas se está pronto, pra mim tem que escalar. Pra você, Valuzeiro. Eu tô um pouco assim, num ponto de... eu não acho que... Não crava que, não deveria, mas eu me preocupo com relação a aquilo que já foi programado pro Júnior Santos. A gente tem que voltar um pouco no ano passado para falar do Júnior Santos jogar ou não no dia de hoje. Vamos lembrar que ele teve uma lesão muito importante, a fratura da tíbia. Ele volta ali mais para a reta final de temporada do Botafogo, mas para a reta final mesmo, tanto que ele entra na final da Libertadores já ali acima dos 40 minutos da segunda etapa. Eu acho que é um jogador que precisa de uma atenção especial na sua preparação, exatamente por conta do hiato de muitos meses que ficou em inatividade e por ter voltado ao final da temporada. Obviamente, se ele entrar em campo, é por conta que existe o entendimento do departamento médico do Atlético, fisiológico, etc., que ele está pronto. Mas eu acho que o próprio torcedor atleticano deve ter um pouco de cuidado, que talvez nesse início já não vá ver o melhor de todo o time, mas em especial do Júnior Santos. Desculpe. Toma água, Valor. Quando você vai tomar sua água, deixa eu só destacar que eu repito o que eu disse algumas vezes aqui sobre o Júnior Santos. Pra mim foi uma baita de uma contratação que o Atlético fez. Mas tem que esperar. Não. Tem que esperar não. O que a gente já viu do Júnior Santos nos dá segurança pra dizer isso. Mas vai dar certo ou não vai, mas se tiver que esperar toda e qualquer condição pra você avaliar só depois que vai a campo, então você não pode avaliar treinador, jogador, né? Então, para o que nós assistimos do Júnior Santos no Botafogo, o Atlético fez uma baita contratação e acho que vai se encaixar muito bem nesse time, mas ainda falta muita coisa e ainda sem novidade com respeito a contratações. HG, eu acho que é importante a gente passar aqui pela tabela de classificação do Campeonato Mineiro, só para o torcedor entender a realidade do Atlético hoje dentro do seu grupo, que é o grupo A. O Atlético, todo mundo tem o mesmo número de jogos, 3 jogos. O Betim é o líder com 7 pontos, o Tombense tem 6 pontos na segunda colocação e o Uberlândia tem 5 pontos e o Atlético 3. Mesmo se o Atlético vencer o jogo de hoje, ele não entra na zona de classificação do grupo. E outro detalhe importante,
O Uberlândia vai enfrentar o Aimorés, mesmo fora de casa, mas é um jogo possível do Uberlândia vencer. O Betim pega o Democrata de Governador Valadares. Como já falamos aqui, é uma das equipes que tem uma qualidade menor dentro da competição. E o outro adversário é o Tombense. Pega o Pouso Alegre em Tombos. Então, a possibilidade de Tombense pontuar, Uberlândia pontuar e Betim pontuar novamente é muito grande. Então, o Atlético vai se distanciando. Se o Atlético perde o jogo de hoje, tem um resultado negativo hoje, a situação dele se complica ainda mais. Já é difícil. Ela pode se complicar ainda mais. Lembrando que o Atlético de hoje até o final do campeonato da primeira fase são apenas 5 jogos. Então, o tiro é muito curto. Vocês já imaginaram se o Atlético, por exemplo, não se classifica? Eu acho muito pouco provável. Eu estou imaginando agora. Por isso que você está dizendo isso aí. Porque é o seguinte, a cada jogo, mesmo com a equipe sub-20, mas porque a principal estava lá em Orlando, a cada jogo que você assiste da equipe sub-20 aqui, você não aposenta todo o grupo dos jogadores que estiveram aqui nos 3 primeiros jogos. Eu não vou aposentar um garoto de 16, 17, 18, 19, 20 anos. Mas você já fica com uma certa dúvida sobre quem ali pode oferecer algo pro Cuca na equipe principal. Então você já começa a colocar ressalvas aqui. Quando o time vai para Orlando, joga os jogos que todos nós assistimos e lá também não rende, não faz um mísero gol, aí você já começa, você amplamente dá razão ao Cuca, que abriu na coletiva a necessidade de reforços. Se você, por exemplo, tropeça no América hoje, aliás, parabéns aí, parabéns mesmo ao jogo às 10 da noite. O jogo 10 da noite e domingo, 11 da manhã, assim, é um negócio espetacular. Vocês estão fazendo um baita benefício. Tem um domingo 8 futebol. Também, né? Domingo 8 da noite, né? Isso. Então, assim, é uma bela de uma porcaria. Um jogo 10 da noite é uma sacanagem. Tira muita gente do estádio, né? O trabalhador que... Pessoal do interior, difícil, do interior, pessoal que vai trabalhar, não dá. Mas vocês reclamam de tudo. Sim, a gente reclama quando a gente acha que tá errado, né? Então, jogo 8 da noite no domingo, 11 da manhã no domingo e 10 da noite numa quarta-feira, vocês estão de brincadeira, né? De brincadeira. Mas quem manda é quem paga, né? Quem manda é quem paga. Então, toma essa aí. Então é o seguinte, o Atlético precisa dar uma resposta hoje, uma vitória do Atlético hoje não vai tirar da cabeça do Cuca as necessidades que tem. Incomoda sim, incomoda a muita gente dentro, essa morosidade, essa demora. Eu não sei por que dessa demora, não sei se é porque não querem contratar, se é porque não querem colocar dinheiro. O mercado tá difícil. Tá difícil, mas vocês querem encontrar outro Paulinho? Vocês querem encontrar outro Paulinho? Aí vai ser difícil. Olha, você traz, não paga para contratar e faz a maior venda dele do futebol brasileiro. Então, se precisa agilizar, porque a janela termina daqui 14 dias, né, Valu? Não, é dia 28. É daqui a um mês. Daqui um mês ainda. Mês. Então, se a janela termina daqui a um mês e o Campeonato Brasileiro começa daqui a 2, e a Copa do Brasil antes disso, então, pera lá. Não há nenhuma cobrança excessiva do Cuca, da imprensa, com respeito à agilidade no processo. Gente, não dá pra ficar olhando pro mercado e assim, vamos esperar um bom negócio. Esperar um bom negócio, todos os outros vão passar. Se querem o Soteldo e querem mesmo, e tá difícil porque não vai colocar dinheiro, então ou coloca dinheiro ou anuncia que tá fora. Se quer o Gregory e não vai colocar dinheiro, ou coloca dinheiro ou anuncia que tá fora. Se quer o Mina, quer dizer, o Mina, na verdade, o negócio, o Atlético só perguntou, foi saber informações do Mina, não abriu negociações com o Mina, pelo menos até agora é o que eu tenho de informação. Então, assim, pera lá, né? Tá devagar. Então, pois é, o torcedor do Atlético de verdade fica chateado com a imprensa fazendo cobrança pro time contratar. Que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Culpa da imprensa. Porque se a gente tá pedindo a velocidade, a busca por reforços, é porque a gente espera o melhor para a equipe na temporada. Que se não contratar, que se não fortalecer esse grupo, que o próprio Cuca já alertou que precisa de peças, que precisa de mudanças de características. Então, velho, se isso não acontecer, o pior vai acontecer com o Atlético ali na frente. O Atlético, por uma administração ou ideia errada para fazer uma pré-temporada, já está colocando em jogo a possibilidade de classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro e jogar
ao Léo a possibilidade de ser hexacampeão mineiro. Isso é histórico. O Atlético colocou, indo para os Estados Unidos e colocando o time base para jogar o Campeonato Mineiro em 3 rodadas, colocou em xeque a possibilidade de ser campeão do Campeonato Mineiro. Não tô falando que o Atlético vai ser campeão mineiro, mas no momento o Atlético nem classificar vai classificar. Então é um ponto gritante. Então precisa de reforços. Isso quem tá falando e quem tá cobrando não é o Everton, não é o Valu, não é o Elton, é o Cuca, que é o técnico do Atlético. Eu com sinceridade, eu não consigo ver o Atlético ameaçado de não classificação, não, tá? Eu sei que o Atlético tem problemas, tá passando por uma reformulação importante, ainda montando o elenco, mas o Campeonato Mineiro, a gente sabe o nível que ele tem. Sei que alguém pode citar o exemplo, o Cruzeiro perdeu pro Atlético e empatou com o Betim, vergonha pro Cruzeiro. Enfim, resultados, principalmente a derrota pro Atlético, da maneira que foi sendo dominado, inadmissível. A gente tem que lembrar que não é o mesmo time, sofreu algumas baixas, mas a gente tá falando de uma base de elenco que chegou à final da Libertadores e da Copa do Brasil. O Atlético tem 15 pontos a serem disputados ainda daqui até a reta final do Campeonato Mineiro. Então, assim... Só que ele tem que tirar 5 do Betim. Ok, os outros times não vão seguir com o aproveitamento que estão agora na mão. Eu olhando a tabela do Betim... Gente, com sinceridade, eu acho um exagero. Não, tudo bem, mas você não acha que é um assunto que necessariamente precisa ser discutido? Precisamos. E cada um emite a sua opinião. Não é questão disso, Falou. É porque nós estamos diante de 3 empates com o time sub-20. Eu não vou cobrar, sinceramente. Perfeito. É que é melhor se tivesse perdido 2 e ganhado 1, óbvio. Isso. Né? Mas empatar sempre em pontos corridos é uma praga. Muito ruim. Agora, o que a gente viu também, Everton, mas você não leva em consideração início de tempo. Cara, claro que eu levo em consideração, mas quando você foi avaliar, todos nós, fomos avaliar, por exemplo, o trabalho do Diniz, a ponto da gente entender que o Cruzeiro acertou na demissão, eu preciso, quando for avaliar o Atlético hoje, eu preciso pegar o final do ano passado. É impossível não pegar. Então chegou a 2 finais, mas no Brasileiro foi uma loucura aquela última rodada. A gente tem que tirar o Cuca, evidentemente. Tirando o Cuca. Por isso eu disse, é curioso você dizer que o Cruzeiro está certo em buscar treinadores portugueses e dizer que o Cuca foi o acerto. Pera lá, são questões diferentes. O Atlético procurou 1, 2, 3, a coisa não, e o Cuca, que estava livre no mercado, que conhece o clube, para remontagem de elenco, para mim é a figura ideal, e para o que o Atlético se dispôs a fazer ou se propôs a fazer, que é de não fazer grandes investimentos, o Cuca topou. Então, para mim, ele passa a ser o melhor nome. Então, quando eu olho para o Cuca numa coletiva, destacar mais de uma vez que precisa buscar jogadores, ele detectou que o time é insuficiente para conseguir perto do que eles estão projetando. Exato. Isso é muito sério para mim. Posso fazer a projeção com valor aqui rapidinho, HG? Por favor. Posso? Então vamos lá. Valor, você assistiu, acompanhou, estudou a equipe do Betim pro jogo contra o Cruzeiro. Betim e Democrata de Governador Valadares, o Betim vence. Cara, eu não consigo. O Aimorés ganhou do Atlético, que ganhou lá do Cruzeiro. Vamos lá. Eu não consigo. Vamos pôr o normal. O Betim vence o Democrata. O Atlético precisa tirar 5 pontos. Depois tem Betim e América. Vamos lá, que derrota pro Betim. Depois o Betim vai enfrentar o Pouso Alegre, que é disparado o mais fraco dos times até agora que a gente viu. O Betim vence. Sétima rodada. Betim e Vila Nova. Né? E depois, para fechar, Atlético contra Betim. Eu consigo tirar os 5 pontos do Atlético, mas será que o Atlético vai conseguir bater os 2 clássicos? Porque o Atlético precisa vencer os 2 clássicos para conseguir essa classificação com essa projeção que eu acabei de fazer. Olha aqui, minha gente, eu preciso chamar um trânsito, um rápido intervalo. Na volta a gente segue com o Band News na área, mas é lá e cá. Portanto, não saia daí, tem mais superchat chegando aqui. A gente destaca tudo na volta do intervalo. Até já. Seu caminho. Salve, Everton, bom dia pra você e pra quem acompanha o Band News na área. Tem alerta na Cardeal Júnior Pacelli, viu? Obras de recapeamento que bloqueiam uma faixa em cada sentido no trecho entre a rodovia Fernão Dias e o anel rodoviário
tudo travado por lá. Quem transita entre Contagem e a capital neste momento, a Via Expressa com boas condições é uma excelente alternativa. Multas e PVA, no PicPay você confere o que tem para pagar utilizando só a placa e já parcela em até 36 vezes. Baixe o app grátis, sujeito à aprovação. Consulte condições. Você ouve Band News na área Minas. Unifenas, a melhor universidade privada de Minas entre as 10 melhores do Brasil. Prova vestibular Medicina dia 17 de maio de 2025. Inscreva-se em medicina.unifenas.br. A vida roda redonda quando roda nas rodas de Honda. Ano novo, Honda novo. A AutoJapan preparou condições imperdíveis. IPVA 2025 por nossa conta, mais taxa 0,99 na compra no New HR-V. Garanta o SUV eleito como o maior valor de revenda da categoria. Aproveite essa oferta exclusiva. Cidade Nova, Catalão, Raja, seminovos, Barão. Honda é AutoJapan. Desacelere, seu bem maior é a vida. Pra quem quer construir, pra quem quer reformar, CNR. Em qualquer estação, em qualquer ocasião, CNR. Tranquilidade na hora de comprar, variedade com o melhor preço. São 7 lojas em todo lugar, CNR. CNR da Reforma Construção, 7 lojas pertinho de você. CNR da Reforma Construção. Você ouve Band News na área Minas. Casa Fia aí. Torcedor tá me Estamos de xingando, volta, hein? 11:53. O precoce do Elton, ele precisa falar. Não, porque o pessoal tá me xingando muito. Normal. Reclamando qual chat muito que não porque xinga? eu fiz essa matemática com o Betim, mas a realidade é a seguinte: se o Atlético não vencer os 2 clássicos, dificilmente ele classifica no grupo. Por quê? Betim, Tombense e Uberlândia estão conquistando pontos. E o Atlético não pode tirar pontos desses times que estão no seu grupo. Então, o Atlético precisa dos outros adversários. E a tendência é que esses adversários do grupo continuem pontuando. E o Atlético, por ter já perdido tantos pontos, se complicou nesse grupo. É óbvio que se eu tiver que apostar, eu apostaria que o Atlético vai para a próxima fase. Estamos falando de um campeonato estadual. Mas ano passado eu apostei. Do grupo, eu não aposto mais. Não, primeiro do grupo acho pouco provável, mas eu apostaria que passa de fase. Mas ano passado eu apostei no Atlético no G6. No Campeonato Brasileiro. Mas é desproporcional sua comparação brasileiro com mineiro. Pois é, mas é que no Campeonato Mineiro, o Atlético teve 3 empates. E qual foi o time que mais empatou no Brasileiro do ano passado? Não foi o Atlético? Então eu devo considerar que o empate é uma tragédia. E devo considerar que os empates são ruins, considerar a necessidade que o Cuca já expôs de contratações e que se não vence o América hoje, a coisa vai complicando a cada rodada. Mas se você tiver que apostar, fazer uma projeção e apostar, eu aposto que o Atlético se classifica. Porque eu olho pro elenco que ainda, com algumas carências, ainda é um elenco muito qualificado. O Cuca que, poxa, sabe muito bem o que ele tem nas mãos e a capacidade do Cuca é indiscutível, então não dá pra... E aí é uma aposta, e é achismo puro, né? É achismo puro. Meus queridos amigos do esporte, tem mais outros superchats aqui, vocês têm muito cuidado que a turma entusiasmou agora. Tem um aqui que eu não vou ler o nome dele, tá dizendo aqui, HG, você superchat, você não vai ler o nome? É porque, o nome dele é próprio, né? É o Chup, é o Chup. É verdade que o Galo sondou o Vitinho, ex-Flamengo? Não tem essa informação. O Douglas tá dizendo, valor minha irmã Paula, aquela Paula, é muito sua fã. Um beijo pra Paula. O Jorge Costa, senhores, queremos notícias do interior, Itabirito, Betim, Tombense, Atlético. Para esses o Mineiro é competição, para os da capital não mais. Desculpa, Jorge, não teremos notícias dos times do interior. Tô sendo justo e claro com você. Uma passada rápida por vezes e tal, uma informação relevante, tudo bem, mas não dá pra você ficar num programa que é só de uma hora. Eu acabei de destacar o Betim. Eu já destaquei o Betim. Pra você ter um boletim, aliás, eu odeio boletim, por mim não existiria, mas, aqui no programa não teremos, mas aqui é Atlético Cruzeiro, com espaço pro América também e tal. Quando o Guarani voltar, a gente pode pensar. Enfim, basicamente porque o Guarani é da nossa cidade, né? E a gente é muito bairrista, né? Muito bairrista. Bom, enfim,
É isso. Senhores, pensamos aqui 2 jogos da noite, Atlético e América, e a gente vai agora pro palpitômetro, mas antes do palpitômetro tem vinheta. Palpitômetro. Palpitômetro é um oferecimento de, poderia ser a sua empresa, mas ainda você não pensou, mas tá um sucesso aqui, hein? De audiência no digital e no Dial também. Então é o seguinte, Atlético e América, seu palpite, Altinho? Não tem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. A empatite continua no Atlético, 1-1. Meu Deus do céu, mas é muito, muito, muito pessimista. Valuzeiro, Atlético e América. América 1, Atlético 2. Vocês querem me perguntar? Lógico. Então vai. Everton Guimarães, e o seu palpite, Everton? Eu também vou nessa de que o Galo vence por 2-1. Sei. Atlético e Vila Nova, pensamos aqui a 4ª força do futebol mineiro contra o Vila Nova que tá aqui ao lado. Atlético e Vila Nova pra você. Atlético vence 2-0. Atlético vence numa boa. Eu vou 2-1 Atlético. Você, Valuzeiro? 1-1. 1-1. Então tá aí. A gente pensou só 2 jogos aqui, a gente tá caminhando pro final desta edição do Band News na área, agradecendo e muito mesmo a audiência, valeu muito mesmo. Deixa eu dar um abraço especial aqui no Lauro, da Ecobir, que é o diretor de operações da Ecobir aqui no estado de Minas Gerais, tá ouvindo a gente, inclusive elogiando muito o programa. Obrigado, Lauro. Ecobir conosco aqui e você também conosco aí na audiência. Muitíssimo obrigado. Eu acabei de falar e repito, você que é ambulante, carnaval no estado todo, quer vender Ecobir no carnaval? O chopp Ecobir, Ecobir Chopp. Você bebe o dia inteiro e não fica doidão, porque é levinho, é gostoso, é cremoso, mas beba com moderação. Fala com o Lauro aí, chama o Lauro. Fala, aliás, lá na nossa conta oficial no Instagram, @EcobirOficial. Pede o contato do Lauro, fala direto com o nosso diretor de operações aqui no estado de Minas Gerais e vá de Ecobir Chopp. Obrigado a você, obrigado ao nosso produtor Bruno Amorelli, Daniel Abreu, Daniel Rosa, Luiz Felipe Ferreira também, pessoal da operação aqui. O que vocês estão gemendo aí? A felicidade do valor constante ainda por causa do. Querendo mandar Renatite. Um abraço pro Renato e dizer que deu praia hoje. Deu praia. Deu praia pra nós. Você, né? Pra nós. Não pra ele. Gente, vamos embora. Até amanhã, às 11 da manhã, à 1 da tarde. Portanto, dentro de 1 horinha, a gente tá nos Donos da Bola na tela da Band. Você é nosso convidado. Quem sabe até lá não teremos novidade. Até já. Tchau, tchau. Você ouviu Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Agora, Band News no meio do dia, com Eduardo